lição número 8, a nossa comentarista de hoje é a psicóloga Gláucia Lima. Vamos entender um pouquinho mais. Na aula passada, quem esteve aqui, levanta a mão, que eu vou fazer 3 perguntas. Ah lá, já baixaram a mão todo mundo. Não vou fazer pergunta, irmão, pode levantar a mão. Quem esteve aqui? Só para daí eu não falar muita coisa da aula passada. Porque o irmão Amarildo falou muito sobre provas do amor de um Deus triuno. É isso que ele falou? Falou sim, né? Então tá bom. Então vamos continuar aqui, caminhos permeados pelo amor responsivo. Um título cheio de palavras difíceis. O que é permeado? Viu, irmãos? Por isso que eu explico aqui o significado das coisas às vezes, né? Porque às vezes a gente tem uns títulos muito bonitos que a gente não sabe o que significa. O que é permeado? Vamos pegar um professor aí. Cadê os professores? Levanta a mão. Ninguém levanta a mão também. Guilherme, o que é permeado? Cheio, é isso que é permeado. Permeado é algo que é cheio, repleto. E o que é responsivo? Responsivo significa que reage da maneira esperada. Por exemplo, a Luana fala assim para mim: eu amo você, e eu falo obrigado. Eu fui responsivo? Por quê? Porque ela não esperava essa resposta. Ela esperava que eu falasse o quê? Eu também amo você. Então, vamos traduzir nosso título aqui: caminhos cheios de amor que reage da maneira correta. Tudo bem? É sobre isso a nossa aula de hoje. Falar de amor, irmãos, é algo amplo, muito amplo, mas como o Guilherme falou, às vezes os significados são misturados, são perdidos, e a gente tem muita dificuldade de lidar com essa relação de amor. Vamos falar muito de amor de Deus hoje aqui, justamente pela banalização e entendimento errado desse conteúdo. Então, vamos passar um pouquinho hoje mais em como reagir de maneira amorosa segundo a Bíblia, segundo o que a Bíblia nos ensina. Tudo bem? Vamos ver alguns conceitinhos daqui a pouco para refrescar a memória, que todo mundo já é profissional nesses conceitos, mas para ajudar aí a elucidar melhor a nossa aula. Tudo bem? Seguindo lá então, versículo mais famoso da Bíblia. Tá? Esse aqui é considerado o texto áureo. O que é áureo? De ouro, tema central da Bíblia está nesse texto aí. Nós vamos recitá-lo nesse momento, que é o versículo que você vai falar sem ler. Certo? Vamos falar na versão que todo mundo sabe. Qual que é a versão que todo mundo sabe? É isso aí, irmãos. Podemos encerrar a aula? Não, né? Não posso ter briga. Então, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. O que é unigênito? Eu já expliquei essa palavra aqui. Único, primogênito, único, tá? Isso é unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes a gente passa por esse texto aí, mas não tem alguma ideia assim de dimensão. Vamos colocar uma ideia de dimensão aqui para este texto. Presbítero Amarildo, quantos filhos você tem? Então, a Lavínia é sua filha? Unigênita. Muito bem. Digamos que o Amarildo agora está representando a figura de Deus. É uma pessoa muito ruim, irmão Amarildo. Uma pessoa horrível, muito ruim. Não precisa ser político. Não precisa ser da política. Vamos lá, isso, ia citar esse porque é consenso que foi uma pessoa horrível. Adolf Hitler, tudo bem? Todo mundo concorda que foi uma pessoa ruim? Tem alguém que acha que não? Tudo bem. Adolf Hitler foi uma pessoa ruim. Presbítero Amarildo, o senhor, na figura de Deus, daria a Lavínia para morrer por este ser humano?
com o seu sentimento aí de ser humano, é a única que você tem. A cara da Josi, não fala que não, fala que não. Óbvio que não. Agora vamos entender a dimensão de amor de Deus. Quando Deus decide que Jesus seria o Salvador da humanidade, isso ali a gente volta lá na figura, que eu não vou dizer lá a reunião dos três, que eles conversam, isso ficou na aula de trás. Quando isso acontece, qual é a dimensão de amor de você dar o melhor que você tem, o único que você tem, para morrer por pessoas horríveis? Por isso que o termo que a gente usou ali está amou tanto, mas quando a gente recitou, falou de tal maneira. O que é tal maneira? De uma maneira tão imensurável. Esse é o amor de Deus. Então, às vezes a gente passa em cima do texto, recitou na escola dominical, é bonitinho lá, mas você já parou para analisar a tal maneira do amor de Deus? E agora você como cristão, todos aqui são cristãos, amém? Amém. Você como cristão, tem sentido este amor de Deus pela sua vida? Ou você já foi ou é um daqueles mal agradecidos que fala assim, eu nem sei se Deus me ama? Já ouviu essa frase? Eu já. Ou a frase da sequência, né? Ou se eu amo Deus, essas frases geralmente estão meio coladas uma na outra. Geralmente a gente acaba caindo nesses conceitos de eu não sei se Deus me ama ou se eu amo Deus, por não compreender o tal maneira daquilo que Deus fez pela nossa vida. Que isso sirva para a nossa reflexão todos os dias. Que o amor de Deus é algo tão grande que eu, no meu maior esforço, eu não chegaria nem perto de fazer o que Ele fez. Isso que eu nem tenho filho. Imagine você, então, que tem o seu filho, que é mais fácil, então, de você compreender a relação de dar um dos seus filhos, ou o seu único filho, para morrer por pessoas horríveis. Isso é o amor de Deus. Assim, numa definição desse tamanho, tá? Seguindo nossa aula aqui. Textos que vão inspirar a nossa lição, você pode acompanhar aí na sua revista, Marcos 12, 29 a 31, 1 João 4, 16 ao 21. Como de costume, então, nós vamos compartilhar aí essa lição para que todos os possíveis possam participar aí da leitura. Tá bom? Vamos começar então com a irmã, Marcos 12, 29. Primeira João 4,16, um irmão. Uma irmã?
Amém. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Vamos orar neste momento. Pai, que a tua palavra tenha livre acesso ao nosso coração, que a nossa mente e nosso entendimento estejam abertos e atentos a compreender as verdades da tua palavra. Em nome e para a glória de Jesus que eu oro neste momento, Deus. Amém. Amor, coisa bonita, né? Quem aqui já amou alguém? Ama alguém? Eu espero que todos levantem a mão, né? Definição de amor, esse aqui é o amor mais comum que a gente vê, que as pessoas falam, que se trata, é essa relação amor aqui que vem do latim. É uma emoção, um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou até mesmo uma coisa. Tem gente que demonstra amor por coisas, às vezes mais por coisas do que por pessoas. Tá? Não vou entrar nesse mérito agora, né? Isso aí você reflita no seu coração. Então essa aqui é uma das definições de amor que nós temos no nosso dia a dia. Algumas pessoas sofrem por não ter um amor correspondido ou por não se sentirem alvo do amor de alguém. O amor é um fenômeno que move o ser humano e a sua falta o paralisa. Pessoas sem amor geralmente são pessoas paralisadas. É aquela pessoa assim que você olha e não tem sal, não tem açúcar, uma pessoa estranha, a pessoa que não tem afeição por nada, uma pessoa que você olha assim, nossa, esse amigo, esse indivíduo que precisava de ajuda. Geralmente é isso que a gente pensa, tá? E quando não somos correspondidos, isso nos faz mal. Por exemplo, lá, vou usar um casal aqui, ó, Flávia, Juliana, né? Um dia que alguém acordou diferente assim, e a correspondência ao amor não foi aí equivalente, vamos usar esse termo. Você não fica se sentindo mal? Sim. Sim, foi bem enfática na resposta. Olha aí, viu? Já deu até o exemplo. Então, toda vez eu tenho isso na minha casa também, não é uma particularidade da irmã Flávia e da Juliana, que o amor não tem a equivalência que você espera, isso faz com que você se sinta mal, fica triste, aconteceu alguma coisa, que foi que eu fiz, tudo isso aí acontece, tá? Isso é natural do ser humano, esperar que o amor que ele coloca à disposição da outra pessoa seja correspondido. E quando não é, a gente passa o dia mal-humorado, né? Sim, irmã Juliana, é isso aí. Quando a gente vai para a língua grega, a origem de amor, a gente vai ter aí então 3 definições. A primeira, que também é a mais comum e mais utilizada no nosso cotidiano, é essa aí, que é o amor eros. O amor eros é o amor romântico, ele é caracterizado pelo romance, paixão, desejo, além de estar associado a prazer, atração física e ao sexo. Esse aqui é um dos pontos que mais desequilibra o ser humano. Por quê? Porque o amor eros ele envolve muita reação hormonal. O que é a reação hormonal? Quem aqui já se apaixonou? Ninguém, todo mundo casou arranjado pelo pai e pela mãe, né? Quem já se apaixonou? Levanta a mão, irmão. Não é. Tá entrando no mês dos namorados aí. Vamos esquentar as coisas. Vamos lá. Quando você se apaixona, já doeu a barriga? Já deu assim, tipo uma ânsia, né? Que coisa estranha. Por que no meu estômago, se o cérebro é na minha cabeça, né? Muito bem, porque existem reações químicas que ocorrem dentro do seu corpo. Afeto, mexe lá com ocitocina, vasopressina, apetite sexual, aquela vontade que você tem de estar próximo, de abraçar, de beijar, e quando casado fazer outras coisas, está relacionado a isso aqui. Atração lá, perda de apetite e de sono, não dorme, não come, dopamina, norepinefrina, serotonina, aumento de frequência cardíaca, vê lá o objeto do amor, de repente está sentindo o coração batendo assim, aqui, e o estômago embrulhando. Isso são reações normais. Uma curiosidade para você, sabe por que seu estômago embrulha? Porque é o segundo lugar do seu corpo que tem mais neurônio, é no seu estômago. Tá? Depois do cérebro, é na barriga que tem mais neurônio. É por isso que você sente na barriga, quando você está sentindo esse tipo de sentimento aí. Seguindo, a gente tem a outra definição, que é o filosofilia, que é o tipo de amor relacionado à amizade.
Companheirismo, onde não há presença do eros. O seu interesse com esse tipo de amor não é uma relação íntima que envolve paixão, e sim companheirismo, e é o amor que é descrito como amor entre amigos e irmãos. Então, é esse amor que você sente pelo seu irmão na sua casa, ou devia sentir, né? Tem uns irmãos aí que é difícil, tá? É o amor que você sente pelo seu amigo, que você gosta de conversar com ele, que você gosta de estar próximo. Então, é essa definição aqui. Por outro lado, então, nós temos ainda o amor de Deus. Deus é amor e dele flui o amor como uma fonte inesgotável. Para exercermos um amor responsivo, o que é responsivo mesmo? Que responde da forma esperada. Então, para termos um amor que responde da forma esperada, por quem? Quem que espera? Esperada por Deus. É fundamental que percebamos que somos alcançados pelo amor de Deus. É o que eu disse antes lá. Para eu poder demonstrar, ser responsivo com o amor de Deus, eu preciso primeiramente entender que eu fui alcançado pelo amor de Deus. Ou tem alguém aqui que não foi, que não precisou? Nasceu bonitinho, limpinho e sem pecado. Todos fomos alcançados pelo amor de Deus. Quando alguém não consegue perceber o amor de Deus na sua vida, e aí? É aí que está o problema. Se eu não consigo perceber aquilo que Jesus fez por mim, o amor que Deus derramou sobre a minha pessoa, vai ficar muito difícil eu demonstrar o amor dele para os demais. O senhor olhou para o relógio? Já deu a hora lá de orar? Vamos orar, irmãos, pelo momento 10:02, que agora é 10:05. Por obreiros pela seara do Senhor. Pedir aqui para a missionária Rosalice fazer essa oração para nós. Grandioso Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor Deus, para a Tua glória, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor, tudo que o Senhor tem feito. E neste momento, Senhor, um momento assim muito especial, estamos orando, Senhor, suplicando uma bênção, Senhor, muito especial para os Teus servos que estão nos campos, Pai, nos valados, Senhor, em outros países. Pai, em nome de Jesus, derrame, Senhor, sobre eles a Tua unção. Pai, derrame sobre eles, Senhor Deus, o poder, Pai, para ganhar vidas, Senhor, para a Tua glória. Ó Deus maravilhoso e santo, nós te agradecemos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado, missionário. Eu trouxe um vídeo aqui, os meninos vão soltar ali para nós. Eu quero que você olhe com muita atenção, ele é legendado. Se precisar, eu vou repetir, tá? Mas preste atenção no que está acontecendo. Pode soltar. You're wearing a cross. Yes, Do you consider yourself a Christian? I believe in God. Let me ask you a question. Do you wear your cross while you're engaging in producing porn or OnlyFans content? I always wear my cross. You always wear your cross. I never take it off. Do you think that God approves of you doing porn, basically? Yeah, it's not hurting anybody. I do it very safely. Do you think God wants you making porn? God said that He loves everyone. Okay, I have a question. If God wants you to be a porn star, what do you think Satan wants? To stop doing what I do, I guess. But Satan wants you to not do porn, and God wants you to do porn. Do I have that right? yeah. Todo mundo entendeu? Precisa pôr de novo? O interessante deste vídeo é qual foi a resposta dela quando ele perguntou o que Deus acha de você fazer conteúdo pornográfico. Qual foi a resposta dela? Que Deus ama todo mundo. Essa é a concepção de amor de Deus que as pessoas estão tendo no dia de hoje. Que se Deus me ama, Ele me ama tanto, como diz o versículo de João 3,16, Ele me ama tanto que Ele permite que eu faça o que eu acho que está certo.
ela se defendendo ali, ela faz conteúdo pornográfico para um site, só que ela faz sozinha. Então, por isso ela usa o argumento de que eu não estou machucando ninguém quando eu faço isso. Quando confrontada, esse entrevistador ele tem costume de pegar umas pessoas assim que defendem algumas ideias e confrontá-las. Ele faz isso com diversos temas. Quando confrontada sobre se Deus apoia que você faça isso, então qual é a opinião do diabo com relação? E as pessoas nunca se fazem essa pergunta. Eu estou defendendo que o amor de Deus apoia eu fazer o que é errado, claramente. Então, se Deus quer que eu faça o errado, o diabo quer que eu... Você cai numa confusão na sua mente, em que você defendeu o seu argumento, usando Deus, sendo que claramente você sabe que Deus não apoia aquilo. Essa é a concepção errada que as pessoas têm do amor de Deus nos dias de hoje. Você já tem visto isso por aí? Talvez você não viu assim, num conteúdo extremo igual esse que você viu aqui. Mas quantas pessoas têm dito hoje, mas o que o presbítero Amarildo falou na semana passada, Deus ama todo mundo e esquece que tem a parte do juízo, né? Deus ama todos, irmãos? A gente pode afirmar isso à luz da Bíblia, que Deus ama todos? Sim, o versículo que você acabou de ler ali. Porém, para que todo que tem essa parte aí. E o crer em Jesus implica que você tem que mudar de vida, não é? Pastor Marcos, microfone lá, por gentileza. Já chega aí, pastor. Então, primeiro ponto a compreender aqui, antes de eu entrar em Deus, é amor ali, que é o nosso primeiro ponto da revista. Compreender que as pessoas no nosso tempo, aí eu vou pegar dentro da igreja, estão esquecendo que o amor de Deus é a luz da Bíblia, e não a luz do que eu acho que é amor de Deus. Pastor Marcos. Bom dia, igreja. Só frisando que o senhor falou no início, né, a respeito de eu chegar até uma pessoa e falar que eu amo você em Cristo Jesus. Só que hoje o nosso mundo está tão deturpado, perturbado, que se você chega para uma pessoa e fala eu te amo em Cristo Jesus, a pessoa vai achar que você está cantando ela, que você está dando em cima dela. Então hoje está difícil. Entra no que o Guilherme falou antes, ali as concepções de amor foram deturpadas. E aí você não pode nem dizer que com a relação, ainda que o irmão falou em Cristo Jesus, até dizer, usando Cristo Jesus, isso pode ser problemático, irmã Simone. Paz do Senhor, irmãos. Outro dia eu tive uma experiência na casa da minha mãe. A minha mãe tem 55 anos. E a gente estava conversando, entrou sobre o homossexualismo, né, o assunto ali, né? E eu tenho uma madrinha minha que ela é evangélica, a gente estava conversando, e a minha mãe falou assim, que Deus que fez a pessoa assim, que Deus amava a pessoa dessa forma. E, tava os meus filhos junto, né? Aí eu olhei assustada, eu olhei para a mãe e falei, não, mãezinha, não é assim. Deus não fez isso, Deus fez o correto, que é o homem e a mulher, e o homem é que fez essa mudança por conta própria, e é o pecado que fez isso. Eu tive que explicar, mas eu senti assim, uma coisa assim, nossa, minha mãe, uma senhora de 55 anos, com essa ideia de que Deus amava essas pessoas, né? E no caso, ama a pessoa, mas não ama o pecado, né? Aí eu expliquei, a minha madrinha me ajudou a explicar e tal, mas foi uma coisa assim, meus filhos junto ouvindo a avó falar isso, foi bem chocante para mim. Pastor Eliezer. Paz, irmãos, bom dia. Professor, convém a gente frisar bem o fato de que a má compreensão do amor de Deus, ela gera, na verdade, desdobramentos extremamente errôneos. E é isso que o diabo, nosso adversário, quer. Ele quer que as pessoas, né, pensem e entendam errado exatamente para permanecer no pecado. E a má compreensão do amor de Deus é isso. E essa má compreensão do amor de Deus gera também uma má compreensão do nosso amor para com o outro.
E, inclusive, por isso, né, até semana passada eu frisei aqui, né, que hoje os pais são frouxos, que os filhos mandam nos pais, que quem manda nos pais hoje são os filhos. Ele que diz o que quer vestir, ele que diz o que quer comer, e o pai, sim senhor, sim senhorinha, sim senhorinho, né? Porque, infelizmente, assim, mas por causa da má compreensão do amor de Deus. Essa má compreensão leva a pessoa, né, a achar que porque Deus me ama, né, então ninguém vai se perder. E isso está gerando um desdobramento até no evangelismo e na obra missionária. Que eu não preciso evangelizar porque Deus ama e vai salvar todo mundo. É o universalismo, ou seja, ninguém vai se perder porque Deus ama todo mundo. Então, no universalismo, todo mundo vai ser salvo porque Deus ama todo mundo. E seria injusto da parte dele que ama jogar alguém no inferno. Então, por Deus amar, ele não faz. Então, é uma má compreensão do amor de Deus. Quando a gente vai lá para Hebreus, que eu sempre gosto de citar, que é uma das maiores provas do amor, é a disciplina de Deus, né? As pessoas não conseguem entender. A disciplina é a vara que come solto mesmo, exatamente porque ele ama, né? E a gente, ao não compreender isso, afeta o nosso evangelismo. Você fica, vou dizer, morno para evangelizar as pessoas, porque não tem porquê, todo mundo, Deus ama todo mundo, no final das contas, todo mundo vai se dar bem. Então, o primeiro ponto a entendermos aqui, diante disso que os irmãos falaram, que o pastor acabou de expor, hoje, no mundo, e infelizmente dentro das igrejas, essa má compreensão existe. Exatamente. Esse amor que ama, então pode tudo. Biblicamente falando, e é o que nós cremos que é na Bíblia, isso está totalmente incorreto. E nós, como cristãos, devemos saber entender realmente como é o amor de Deus, para poder demonstrar como realmente é o amor de Deus às outras pessoas. Porque é disso que falou o texto de 1 João 4. Amém? Seguindo lá. O apóstolo João, em 1 João 4,8, fez essa afirmação: Deus é amor. Entende-se então que a essência de Deus é amor. É muito importante sempre entendermos que dizer que Deus é amor é diferente de dizer que Deus tem amor. Conseguem entender que tem diferença? Sim. Então, existe diferença. Deus derrama seu amor pelas pessoas. Quer dizer que Deus demonstra amor, mas a sua essência é o amor. Entender a palavra no seu contexto original nos ajuda a perceber melhor a profundidade do significado. Então, o significado, toda vez que a Bíblia vai tratar do amor referido ao amor de Deus, e é esse amor que a gente vai ver muito comum sendo expresso no Novo Testamento, principalmente, se trata daquilo ali. O amor que é chamado de ágape. Envolve fidelidade, compromisso, um ato de vontade. Um ato de vontade significa o quê? Escolha. Vontade é demonstrar que eu decidi fazer desta forma. Diferente de sentimento, que amor é sentimento? A gente aprende que não. Amor é decisão. Decisão é um ato de vontade. Distingue-se dos outros tipos de amor pela sua elevada natureza moral e caráter forte. Então, o amor de Deus não pode ser banalizado, porque ele não é assim em sua natureza. Quando você lê as cartas do apóstolo João, ele falando sobre o amor de Deus, quando você vê lá o apóstolo Paulo falando sobre o amor de Deus, e eu quero agora que todos abram 1 Coríntios 13, esse é um dos textos sobre amor mais conhecidos do universo, que até banda secular já fez música com esse texto. Vamos passar versículo por versículo e tentar entender um pouquinho. Como eu disse, amor de Deus, eu não vou explicar tudo para você. A gente nunca vai compreender tudo, mas um pouquinho a gente vai entender agora aqui.
Vamos lá, uma leitura compartilhada. Começa aqui no pastor Eliezer, cada banco vai ler um versículo. O pastor vai ler o 1, do banco 2 alguém vai ler, no 3 e assim por diante. Vamos lá. Pausa. Então o apóstolo Paulo, antes disso, ele está dizendo, eu vou mostrar agora um caminho mais excelente. Porque antes disso ele estava falando do quê? Do quê, pastor? De dons. Então ele estava falando de dons espirituais. E ele para de falar de dom e diz que ele vai mostrar o quê? Um caminho superior aos dons. É isso que ele está falando. E aí ele cita um dom ali, que é o dom de línguas. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como... Todo mundo já viu tocar bateria, né? Quando bate num metal daquele lá em cima, é a mesma coisa, sem amor. Não que eu não toque com amor, não é o caso. Tá? Mas, quando eu não tenho amor, eu posso falar em línguas, um dom do Espírito Santo. Se não houver amor nisso que eu estou fazendo, é um barulho. É isso que ele está falando. 2, quem vai ler? Luana. Pausa de novo. Por que a gente vai fazer todas as pausas? Porque também a gente passa em cima dos textos e só leu, né? Dons de profetizar. Tanto de gente que fica andando atrás de profecia aí. Profecia é importante? Sim. É um dom do Espírito Santo? Sim. Ainda que eu tenha fé que eu pego a montanha e mudo de lugar. Se não tiver amor, não faz diferença nenhuma. Banco 3. Pausa. Distribuir os bens se chama o quê? Boas obras. Se eu for muito bonzinho, e daí em determinado momento eu precisei, vou ser queimado aqui, eu sou mártir de alguma coisa, sei lá. Se não houver amor nisso, qual é a resposta? Não vai servir de nada eu ser uma pessoa boazinha. Banco 4, quem vai? Pausa. Agora ele começou a descrever que amor. Que amor que é esse ali? Você se encaixa nesse versículo ali, no 4? O seu amor se encaixa nesse versículo? Repete, irmã Sônia, por gentileza. Um por vez. Paciente. Você é paciente? Quando você está... Olha lá, já tem gente balançando a cabeça que não é. Seguinte, pode continuar lendo. Depois do paciente, benigno. A gente tenta. O que mais? Não capaz, ninguém tem ciúme, não. O que mais? Não se ufana, o que mais? Não se ensoberbece. Esse amor é de quem, irmão? Com certeza não é o meu. E eu garanto que não é o seu também. Está definindo qual amor ali? 5, quem vai? Pastor Israel, pode ser. Pausa. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, aí a moça defendendo o interesse dela lá no vídeo, baseado no amor que ela acha que é de Deus. Não se irrita, ninguém se irrita aqui, né? Porque todos somos repletos de amor e transborda assim, né? Irmão Coelho, próximo. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a...
Próximo, pode ser irmão Ibanor. Esse é o melhor, porque a gente aplica esse toda hora. Tudo sofre, né? A gente suporta tudo. É do nosso amor que Paulo está falando aqui? Esse amor se caracteriza como amor de... Quem sofre por... Você acha que Deus sofre por você? Tirando ali a cruz, que aquilo claramente é um sofrimento por você, tá? Mas, na sequência, no seu dia a dia, a maneira como nós vivemos, você tem feito Deus sofrer por tanto amar você? Entendem a profundidade disso? Só que a sequência de tudo sofre é, mesmo Deus sofrendo por você e demonstrando um amor tão grande assim, Ele continua sendo paciente, benigno. Próximo aqui, quem vai? Yuri. Então, o que o irmão acabou de ler? O amor não acaba. Ó, a língua vai cessar, a profecia vai cessar, mas o amor de quem? Porque os casal falam que vai separar porque acabou o amor, né? Próximo aqui, irmão Lucas. Então, não adianta nada eu trazer muitas mensagens lindas aqui e ter muito conhecimento e demonstrar, porque tudo isso é imperfeito quando não há o amor. Próximo aqui, pode ser o pastor Marcos. Vamos seguindo lá, para complementar. O que mais? Próximo. Pode ser irmão Davi. O que significa isso? O que significa isso? Sabem? Eu era menino, eu fazia o quê? Mas tem gente velha que ainda faz. Por quê? Porque só cresceu e não amadureceu para compreender todos os versículos que estão anteriores a esse. Próximo aqui, pode ser irmã Zigrid. Muito bem, vamos parar nesse. Agora o que a gente vê é pouquinho, é isso que o Paulo está falando ali. Mas vai chegar um dia que a gente vai vê-lo face a face. Aí sim você vai poder compreender ali de maneira completa o amor de Deus pela sua vida. Então toda vez que você pensar em 1 Coríntios 13, lembre-se que as características demonstradas ali são o exemplo que nós como cristãos devemos buscar ser. E não só ser usado esse texto para fazer declaração de amor para a esposa, que você não cumpre metade das coisas que está ali. Ou para falar lá no casamento, porque é bonito falar do amor no casamento, mas... Compreender que Deus o ama desta forma. Deus é amor nesta essência. Vamos lá para Gálatas 5:19. E vamos correr. Quem não leu? Vamos lá, Gálatas 5:19, eu vou lá no irmão William. Pode continuar. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí dá uma pausinha que daí já vai ler a sequência. O texto começa falando o quê? As obras da carne. Tradução disso: a sua natureza pecaminosa só produz isso aí que está na sequência. Então, se formos esperarmos de nós mesmos termos algum amor, alguma coisa boa, o máximo que a gente vai chegar é num amor filéu lá, algo nesse sentido máximo. Porque a nossa natureza de pecado, assim que a pessoa nos ofende, faz alguma coisa que nós não gostamos, já vem a ira. E como a Bíblia diz, o pecado não é o irar-se, é o que você faz com a sua ira. A nossa natureza, ela só gera esses resultados. Então, se nós queremos compreender e viver o amor de Deus, aí vem a sequência que o irmão William vai ler aqui. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito. Espírito é quem? Quem é o Espírito? Alto, irmãos. Quem é Espírito? Deus é o Espírito Santo? Vocês têm dúvida disso? Sim ou não? Vamos voltar para a aula de trás. Sim? Espírito Santo é Deus? Mais ou menos? Não tenho certeza? Se não tem certeza, fala que a gente explica. Sim, o Espírito Santo é Deus. Então, o fruto, que é o fruto? Resultado de algo plantado. Isso é o fruto. Então, o que o Espírito Santo, Deus, quer plantar no seu coração é o quê? Qual amor? Esse amor ali. Tá? O resultado do fruto do Espírito, tudo é baseado. Por que o primeiro é amor? Porque tudo é baseado no amor como Deus ama você. E aí é legal que o texto ele termina lá, contra essas coisas não há lei. Ou seja, não há nenhuma lei no universo que impeça você de demonstrar o amor de Deus pelas pessoas, de ser bondoso, de ser benigno, de ter paciência, de ser longânimo. Entenderam? Isso é um pouquinho assim, ó, do que é o amor de Deus que eu estou falando aqui. E eu vou correr porque o tempo já foi. Alguém tinha levantado a mão? Acho que é Milagros? Não? Seguindo lá então. Ponto muito importante para você pensar. Mais uma vez, eu perguntei, falei lá no começo e agora aplique na sua vida. Você se sente amado por Deus? Tem certeza? Essa é uma coisa que você precisa ter certeza. Não fala assim só porque é bonito, não, tá? Se você não tem certeza, existem muitas maneiras de você encontrar essa certeza. E uma delas é buscar ajuda. Às vezes a gente sozinho, irmão, a gente não vai começar a sentir do nada. Só sentir amor de Deus. Não é assim que funciona. Às vezes você precisa vencer coisas na sua vida e no seu coração para compreender o tanto que Jesus amou você. Nunca tenha dúvida disso. E se você tiver, procure alguém que vai te ajudar a mostrar o tamanho do amor de Deus por você. Ele é o próprio amor. Seguindo, amor e ódio não é uma fórmula que dá certo. Entrou ódio aqui dentro da igreja? Não existe isso, né? Não, não tem. A palavra ódio é muito forte, está representando o pior do ser humano. O que significa? Sentimento de profunda inimizade, aversão instintiva direcionada a antipatia, repugnância, paixão que conduz ao mal que se faz ou se deseja a outrem, ira contida, rancor violento e duradouro. Às vezes você não diz, vou trocar aqui pelas palavras atuais, tá? Você não diz, eu odeio fulano, mas você diz, eu não suporto fulano. Eu tenho um ranço dos... Às vezes a gente só trocou a palavra, irmão. Eu não aguento ficar perto. Me dá um negócio ruim só quando passa perto. Nem falou, mas só passou perto de mim, eu já me arrepiei. É uma decisão. Exatamente.
Só que é um pouquinho diferente do amor, o ódio é uma decisão que o diabo fica te incentivando a tomar. A sua carne fica te incentivando a tomar. Porque a gente usa aquela justificativa assim, é melhor eu nem ficar perto, porque daí eu não peco, né? O que será que está dentro do coração quando a gente tem essa motivação? É melhor nem ficar perto, que daí eu não peco. Será que lá dentro já não está pecando? Seguindo. Tratar desse assunto é necessário ponderar que existem situações que devem ser analisadas com cuidado. Irmão, o pastor já vai falar. Tem a questão ali de pessoas que foram maltratadas, sofreram violência. Essas pessoas precisam de cuidado. Tá? Cuidado, tratamento, atenção. Mas jamais, nunca, o conselho para alguém que sofreu qualquer tipo de problema é: odeie o seu ofensor. Só exclua-o da sua vida. Isso não é tratamento. Isso nunca vai ser curado se for dessa forma. Tá? Mesmo com coisas sofridas, precisa de tratamento para que o ódio não inunde o coração. Enquanto o pastor fala, você vai abrir Romanos 12, 9. Os crentes são muito incoerentes, de uma forma geral. Falam uma coisa e vivem outra, né? Esse é o grande problema nosso, essa incoerência terrível. Nós temos gente dentro da igreja que diz assim: eu não odeio meu irmão, só não quero ficar perto dele, não quero ficar porque, me sinto mal. E está querendo ir para o mesmo céu. Como é que vai ficar a eternidade junto? Vai dar certo? Né? Agora a pergunta é: quem não gosta, não odeia o seu irmão, quem tem aversão pelo seu irmão, vai para o céu? Professor, vai para o céu? E aí, classe, vai para o céu? Vai, irmão? Eu gostei muito aqui de uma frase da nossa comentarista, a irmã Gláucia, psicóloga Gláucia Lima, esposa do pastor Sérgio Lima, e ela diz uma coisa aqui que eu achei muito legal. Ela diz assim: alguns crentes em Jesus Cristo alimentam fantasias de que estarão no reino dos céus, apesar dos seus sentimentos de rancor e ódio por algumas pessoas. Vou ler de novo. Alguns crentes em Jesus Cristo alimentam o quê? Fantasias de que estarão no reino dos céus, apesar dos seus sentimentos de rancor e de ódio por algumas pessoas. É uma fantasia você pensar que vai para o céu tendo rancor de alguém. Nós não vamos ler Romanos porque não vai dar tempo, mas guarda aí para você ler na sua casa. Tá? Paulo vai falar ali de como reagir com pessoas que você... Vou colocar assim, você tem dificuldade, tá? Não é pessoa que você odeia, porque não é para você odiar ninguém, não. Com as pessoas que você tem dificuldade, ele vai falar ali sobre como deve ser a sua reação. E nós vamos para o ponto 3. Pode mudar para o outro slide lá, por gentileza? Não, é outra apresentação. Dentro do contexto que nós acabamos de falar aqui, a gente vê muitas vezes essas afirmações acontecendo dentro da igreja. Isso aqui está relacionado a amor de Deus e amor a Deus. Por quê? Quando você compreende o amor de Deus, que é o que nós acabamos de falar anteriormente, essa ideia fantasiosa que a nossa comentarista colocou ali, pelo menos deveria deixar de existir, e a pessoa ter a consciência de que, bom, se eu tenho isso, eu nem salvo, eu não estou, né? Mas as pessoas dentro das igrejas têm alimentado esse tipo de comportamento aqui. Irmão, alguém é obrigado aí no culto? Quem é obrigado? Levanta a mão. Só o pastor? Apontaram ali, por isso que eu falei. Mano, ninguém é obrigado a nada. Você não quer, só não faz. Mas também não fala que você ama Deus. Temos obrigação? Irmãos, Deus não quer que... é diferente. Deus não quer que você faça nada por Ele obrigado. Tanto que a salvação você pega se você quer.
Tá? Compromisso, é lógico, se você assumiu coisas na casa do Senhor, você tem que vir na casa do Senhor, né, irmão? Faz sentido. Compromisso é uma coisa, mas obrigação, a partir do momento que você vê como obrigação, o amor está passando meio longe. É o que acontece no casamento. Se você faz por obrigação, se torna pesado e se torna um fardo. Mas eu sempre digo, no casamento a esposa não tem que lavar, cozinhar, passar, o marido não tem que prover a casa. Se você vê isso como uma obrigação, se torna um fardo pesado. Mas se você encara como um compromisso, resultado do amor, né, você faz, né, por comprometimento, porque você ama. Então, isso que o pastor o resultado do seu amor vai levar você a fazer coisas que Jesus disse que era para você fazer. Ser obediente. Jesus não criou a igreja porque ele não tinha nada para fazer, irmão. Eu vou embora e o povo vai ficar tudo, vou deixar só um negócio aí. Não. Tinha um objetivo em deixar o corpo dele aqui na terra. Então, que na sua mente o seu amor a Deus e o amor aos seus irmãos leve você a pensar que estar aqui não é algo que eu faço porque senão o pastor vai me ligar a semana inteira. Segundo ali, eu só não quis fazer. Quem ama fala isso aqui, né? Só Deus pode me julgar, ainda vem com essa daqui. Eu acho que não tem nada a ver isso que estão falando. Irmãos, muitas vezes nós estamos falando para a Bíblia, eu acho que não tem nada a ver. O Espírito Santo tem 1.500 anos de trabalho inspirando pessoas ali para escrever, para chegar ao indivíduo do século 21 lá, que olhou um negócio no YouTube e o cara falou que não tem nada a ver. É verdade, eu acho que não tem nada a ver mesmo. Seguindo, temos vivido verdades relativas. Eu estou em paz com aquilo que eu faço porque não me condena. O amor de Deus é suficiente, de novo, e por isso eu posso fazer tudo o que me traz felicidade. Isso é muito comum. É algo que eu sinto que não me faz mal, também não faço mal para ninguém. Isso aqui é muito comum. Voltou, para cá. Aqui o engano. Estamos fazendo a vontade de Deus ou do diabo? Como está a sua vida agora? Aí a gente vem para João 14, que vai falar a maneira que nós vamos demonstrar o amor de Deus, que daí é o ponto 3 da nossa lição. Como ser responsivo no amor de Deus? Jesus disse, se me amais, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viviremos para ele, e faremos nele morada. Então é o que o pastor falou antes ali, as pessoas são incoerentes quando dizem uma coisa, mas fazem outra. Eu amo a Deus, mas eu não quero obedecer, não faz sentido. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu disse não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Deixo-vos a minha paz vos dou, não é como o mundo. O que eu estou ensinando, Jesus está dizendo, o que eu estou ensinando para vocês a respeito da paz de Deus, do amor de Deus, não é igual ao do mundo. Seguindo, como eu demonstro meu amor a Deus, isso é para você aplicar agora no seu dia a dia. Primeira coisa, buscando conhecer Ele todos os dias, a intimidade do Senhor é para que os temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança, não amando as coisas do mundo, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o que acontece? Quando você escolhe, em primeiro lugar, amar as coisas do sistema terreno, o mundo não é igual ao mundo de João 3,16, tá? O mundo de João 3,16 são pessoas. Este mundo aqui é sistema corrompido. Quando você ama o sistema corrompido, o que acontece? Foi eu que disse isso? Ai, só Deus pode me julgar. Está aqui Deus te julgando então, tá? Sendo como Jesus, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ou seja, se eu sou cristão e estou em Jesus, eu tenho que fazer o quê? É assim que se demonstra o amor de Deus. E aqui a parte mais fácil para todo mundo. Amando o meu irmão. O segundo é semelhante a este. O texto que nós lemos está em Marcos é o mesmo daqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como você se ama? Aí algumas pessoas têm problema nessa parte. Aí daí é um outro caso. Tem gente que não se ama. Mas normalmente as pessoas não gostam de sofrer danos em si mesma. Você tem um amor próprio, nem que seja um pouquinho. Então, se você se ama, é dessa maneira que você se ama. Se você se ama, você gosta de passar fome?
Quem gosta de passar fome? Quem não sofreu nada no jejum dos 40 dias? Se não sofreu nada, está errado. Tem que sofrer um pouquinho. Passar uma fomezinha, uma vontadezinha de comer alguma coisa. É normal. É isso que se espera num jejum. Você crucifica a sua carne em sacrifício a Jesus Cristo. É isso. Eu fiz isso porque eu quero honrar a Deus dessa forma. Tá? Então, amando-se a si mesmo, da mesma maneira você deve amar o seu irmão. 1 João 4,7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você conhece a Deus, se você ama a Deus, essa aqui, ó, amemos uns aos outros. E esse uns aos outros aqui não é só amar quem a gente gosta não, tá? Ah, eu amo meu esposo, mais do que tua obrigação. Ah, eu amo meu filho. É o mínimo que você faz pelo teu filho, é amá-lo, né? Mas você ama o vizinho da frente que toca som alto lá, domingo de tarde, quando o pastor está querendo orar? Ama ele ou não ama ele? Ou fala, Deus, queima o som dele? E aí? O amor de Deus deve reinar em todo momento. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aqui, ó. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. A demonstração de amor, o responsivo, você demonstra a Deus e às pessoas. O amor a Deus, ele é vertical e horizontal. Tem que mostrar para as pessoas que você as ama. Seguindo. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, vamos traduzir o odeio aqui, que ninguém fala odeio, né? Se alguém ama a Deus e diz, eu tenho um ranço do meu irmão, eu não suporto ele, é o quê? Mentiroso no quê? Que não tem ranço? Não, mentiroso do que ama a Deus. Deus está dizendo assim para você na palavra dele, você fala que me ama, mas você tem um negócio aí com o teu irmão, dentro da igreja ainda, que é absurdo, né? Eu acho que você não me ama, não. Você está mentindo. E aí? Como é que fica? Estamos mentindo? Não vou mandar os mentirosos levantar a mão. Seguindo. Por que ele disse que você está mentindo? Porque você... quem não ama o seu irmão que está vendo, não pode amar a Deus que não está vendo. Como é que você diz que você ama uma coisa que você nunca viu, que é um ato de fé, que é mais difícil, mas não ama a pessoinha do seu ladinho aí? Que você está vendo, que você pega na mão, que você abraça, não abraça, né? Que você deveria abraçar. Ainda, seguindo, dele temos este mandamento. Quem ama a Deus, o que é um mandamento mesmo? É uma ordem? Vocês estão me perguntando? O que é um mandamento? Com convicção, o que é um mandamento? É uma ordem. Ordem você questiona. Amarildo, lá no exército, o general falou, Amarildo, tal coisa agora. Você fala, eu vou pensar se eu faço. Exatamente, manda quem pode. Você acha que Deus pode mandar na sua vida ou está difícil? Não, aqui hoje Deus tire uma folga, eu estarei na administração, você não precisa cuidar de nada. Complicado, irmãos. Então a ordem é, quem ama a Deus, só se você amar a Deus, aí você ama o irmão. Se você não amar a Deus, aí tem que voltar lá no ponto 1. Ame também o seu irmão. E ainda seguindo, eu porém vos digo, amai os... Aqui, essa é a melhor. Amai os vossos inimigos, bendizei. O que é bendizer? Falar bem. Você fala bem de quem fala mal de você? Fale bem os que falam mal de você. Faz o bem à pessoa que você tem ranço. Ore pelos que maltratam você. Te tratou mal, você vai orar o quê? Deus mata ele? Não é essa a oração. Você vai orar o quê para a pessoa que te maltratou? Deus, quebrando o coração dessa pessoa, que ela possa te conhecer. Entenda, as pessoas vivem sobre o peso do pecado, sobre a ação do diabo na vida delas. Deus não quer que elas morram sem conhecê-lo. Então a sua oração deve ser o quê?
Deus, esse indivíduo some. Você pode abrir seu coração para Deus. Deus, está me dando uma raiva. Para Deus você pode expor tudo lá que você está sentindo. Mas a sua oração deve ser: dá um jeito nesse indivíduo, que ele te conheça e mude de vida. Exatamente, é irá sem pecar. Mas eu falo, para Deus, irmão, você pode expor tudo, teus podres, teus ranços, teu sentimento ruim, tudo, põe para fora. Diante de Deus é uma bênção. Mas a sua oração para o que os maltratam é que você fale bem, ore por ele, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. A tradução disso aqui é: para você ser filho de Deus, você faz o quê com o seu inimigo? Ah, é tão difícil ser cristão? É verdade. Jesus nunca disse que era facinho. Jesus nunca falou: olha, vai ser mó divertido, vocês não vai acontecer nada. Ele disse que você ia morrer, que você ia apanhar, que você ia ser maltratado por causa dele. Mas mesmo assim era para perseverar até o fim. Demonstramos amor a Deus. O amor é responsivo quando aquilo que eu recebo de Deus é demonstrado para com, vamos usar o termo comunidade, porque a comunidade não é só a sua igreja, mas é o ambiente onde você está. É no seu trabalho, é no seu estudo, é na sua casa. Tem gente que em casa tem dificuldade com isso. Então aqui Jesus falando quando é que as pessoas demonstraram amor por ele. Aqui, quando é que as pessoas vestiram Jesus e deram comida para ele? Quando viram um estrangeiro, quando viram um enfermo, quando foram na prisão. Quando você demonstra, é isso que Jesus está ensinando, amor de Deus para com as pessoas, é o mesmo que você demonstrar amor a Jesus.